Olá, pessoal! O intuito desse vídeo é mostrar para vocês um exemplo de relacionamento entre a representação de algoritmos utilizando fluxogramas, utilizando português estruturado e utilizando a linguagem C, ok? Então, a ideia aqui como vocês já viram isso em sala de aula, aliás, muito bem visto, a ideia é mostrar um exemplo, ok? Inclusive, e aproveitar também para mostrar para vocês a utilização do software Visual G. Então vamos começar. Aqui, o algoritmo que eu estou usando é o algoritmo que vocês já fizeram em sala de aula, que é o algoritmo que calcula a média ponderada de 3 notas com seus respectivos pesos fornecidos pelo usuário. Então temos aqui uma forma indicando início, ok? O fluxograma eu já fiz. Então temos aqui, ó, início, ok? Então tá. A primeira coisa que o computador deve fazer é pedir ao usuário o primeiro valor, ok? Primeira nota. Então, aqui eu tenho essa forma que indica display. Então está aqui, digite o valor da primeira nota. O computador vai pedir para que o usuário digite o valor da primeira nota das 3 que ele quer calcular a média. Feito isso, ele vai para o próximo passo e vai ficar esperando o quê? A entrada manual do usuário. O usuário vai ter que digitar o valor da primeira nota. Enquanto isso, o computador espera. Logo após o usuário digitar e teclar Enter, ele vai ler essa nota digitada e vai para o próximo passo, que é o quê? Ele vai jogar no display agora. Ele vai mostrar no display, no caso, prompt comando, né? Digite o peso da primeira nota, ok? Aí ele vai ficar esperando o usuário digitar o peso da primeira nota. Logo após o usuário digitar e teclar Enter, o computador vai ler o peso da primeira nota e vai para o próximo passo, que seria o quê? Digitar o valor, ele vai pedir novamente, agora digite o valor da segunda nota. Aí o usuário vai, digita o valor da segunda nota, o computador lê o valor da segunda nota. Depois o peso da segunda nota, vendo que é uma coisa repetitiva, né? Eu tenho aí, vai digitar o peso da segunda nota, aí o usuário vai digitar o peso, ele vai ler o peso da segunda nota, aí vai aparecer na tela novamente. O computador vai escrever na tela novamente. Digite o valor da terceira nota. Aí o usuário vai digitar o valor da terceira nota. Aí o computador vai para o próximo passo. Ele vai ler a terceira nota. Vai para o próximo passo. Ele vai imprimir. Digite o peso da terceira nota. E assim por diante. Ok? Vai ler o peso da terceira nota. Ok. Lidos as três notas e os 3 respectivos pesos, eu já tenho todos os valores necessários para o cálculo da minha média ponderada, ok? Aí eu venho aqui para o próximo passo. Eu acabei de ler o terceiro peso, já tenho todos os dados. Eu venho para o próximo processo, que é calcular a média ponderada, ok? Vai calcular a média ponderada e salvar isso numa variável. Aí ele vem para o próximo passo, calculado já com o valor da média ponderada, ele vem para uma decisão, ok? A média é maior ou igual a 7? Se a média for sim maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Então o computador vai imprimir na tela aluno aprovado. E terminou o algoritmo. Se a média for menor do que 7, aí o computador vai imprimir aluno reprovado. E fim do meu algoritmo. Ok? Então, assim é a maneira que a gente representa o algoritmo em fluxograma. É uma maneira bacana para a gente estruturar o nosso raciocínio. Beleza? Agora, vamos pegar isso aqui e escrever utilizando o português estruturado. Desenvolver o algoritmo utilizando o português estruturado. Temos aqui o Visual G, que eu já ensinei vocês a baixar. Estou abrindo ele aqui. Ok, ó. Eu abri, ele já me dá aqui, ó. Quando eu abro um programa, uma folha nova, né? Eu vou criar um novo projeto no Visual G3, ele já abre essa pré-estruturação aqui, ok?
com sugestões aqui, né, de como você estruturar, nome da disciplina, do professor, descrição do código, ou o seu nome, a data que você fez o código, enfim. É aqui a seção de declarações das variáveis, depois o início com os comandos, os procedimentos, as funções, e aqui o final do algoritmo. Bem simples, ok? Vocês vão ver que os comandos também são simples, porque são mais fáceis do que na linguagem C. Então vamos lá. O que foi a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? Ó? Diferentemente da representação em fluxograma, claro que você pode também fazer isso no fluxograma, mas não é obrigatório para que se entenda, é fazer a declaração das variáveis. Então, como eu faço a declaração de variáveis no português estruturado aqui no Visual G3? Quais são as variáveis que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma variável para cada nota, para armazenar o valor de cada nota, ok? O que eu vou chamar aí de, vamos lá, N1, N2, N3, ok? E eu vou precisar de uma variável também para armazenar o peso de cada nota, ok? Então, eu vou colocar aqui, vou chamar de P1, P2 e P3. Além disso, eu vou precisar de uma variável para armazenar o valor da média calculada, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, média, sem acento, ok? Então, beleza, eu coloquei aqui todas as variáveis que eu vou precisar. E eu preciso declarar aqui também que tipo de variável. Nesse caso aqui, no Visual G, nós vamos declará-las como variáveis reais, em letras minúsculas. Ok? Tá aí. É assim, simples assim que eu faço a declaração de variáveis no Visual G. Então, agora vamos já direto para o início do programa. Okay? Qual que é o primeiro passo? Vamos lá. Aqui, qual que é o primeiro passo? Digite o valor. Eu vou imprimir na tela, eu vou escrever na tela uma frase para o usuário pedindo o que eu quero dele, ok? Então, o que nós vamos colocar aqui? Ó? Vamos utilizar o comando escreva. Esse é o comando do português estruturado no Visual G que faz com que o computador imprima alguma coisa na tela. Então, vamos lá. Escreva. E aí, eu vou colocar o que ele tem que escrever para mim. Eu vou colocar isso entre parênteses e entre aspas. Então, vai ser o que eu vou escrever? Digite o valor da nota 1. E fecho as aspas e parênteses. Ok? Simples assim. Segundo comando. Eu escrevi, ok? Qual que é o próximo passo após eu escrever? Eu preciso ler o valor da nota. Qual é que é o comando correspondente em português estruturado? É o comando leia. Leia. E aí, entre parênteses, eu vou colocar qual que é a variável que eu vou armazenar, o que o usuário vai digitar. Então, eu vou colocar leia. O que eu vou ler aqui primeiro? Eu digitei, digite o valor da nota 1 para o usuário. Então, ele vai informar, ele vai digitar o valor da nota 1. E eu tenho que armazenar na variável N1. Certo? Ok. Então, qual que é o próximo passo aqui? Eu vou pedir para o usuário digitar o peso dessa nota. Ok? Então, está aqui, ó, ler nota 1, já li. Agora, digite o peso da primeira nota. Então, vamos lá. Escreva, ok? Eu vou pedir para o usuário digitar. Entre aspas, digite o peso da nota 1. Ok? Então, tá lá. E aí, obviamente, o próximo passo era o quê? Ler o peso da nota 1. Então, eu vou escrever leia. Qual que é a variável que eu vou usar para representar o peso da primeira nota? P1. Beleza.
Como as outras notas e pesos, é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer aqui para andar mais rápido? Ctrl C, Ctrl V. Só que agora eu vou escrever para o usuário, digite o valor da nota 2. Leia N2. Escreva, digite o peso da nota 2. Leia P2, ok? Então, eu vou ler e armazenar na nota 2 e vou ler e armazenar na peso P2. Novamente, eu vou dar um Ctrl V aqui e vou mudar só o número da nota. Nota 3, N3, nota 3, né? O peso da nota 3, P3. Ok? Então, até aqui, tudo que eu fiz, o que eu fiz até aqui, né? Ó, eu vim até aqui. Já representei até essa parte aqui, até esse passo, ok? Que era ler o peso da terceira nota. O próximo passo é calcular a média ponderada. Como vocês sabem, vocês viram em sala de aula já, como que se calcula a média ponderada. Eu vou armazenar em que variável? Na variável média, ok? No português estruturado que o Visual G adota, como é que eu faço atribuição de valor para uma variável? Não é usando simplesmente o igual, é usando dois pontos igual, ok? Simples assim, só isso. E aí eu vou colocar o cálculo logo na frente, muito parecido com o que a gente usa em C, e em Excel, enfim, que é o quê? Soma das notas multiplicadas pelos respectivos pesos dividido pela soma dos pesos, ok? Então, vamos lá. Então, vai ser P1 vezes, é o asterisco, N1 mais, vou até dar um espaço aqui para ficar mais fácil de enxergar, P2 vezes N2 mais P3 vezes N3, isso tudo, ok? Tudo que está aqui dentro, a soma, o resultado dessa soma, eu vou dividir pelo quê? Pelo resultado da soma dos pesos. Então, P1 mais P2 mais P3. Beleza. Então, essa linha de código ela vai calcular a média ponderada com as respectivas notas e pesos digitados pelo usuário e vai armazenar na variável média. Okay? Beleza, então, o que eu fiz aqui? Eu fiz esse passo aqui. Agora, eu entrei num bloco de decisão. Okay? Então, como é que eu faço isso no português estruturado? É usando o comando C. C. Aí, eu vou fazer o teste lógico aqui. Média maior ou igual a 7, fecha parênteses, então, e tem sim o til, ok? Se a média for maior ou igual a 7, o que eu devo fazer? Vamos lá. Se a média for maior ou igual a 7, o que eu faço? Aluno aprovado. Eu vou colocar no display, ou nesse caso no prompt comando, aluno aprovado. Então, que comando que eu uso? Escreva, ok? O aluno está aprovado. Fecha as aspas e os parênteses. Ok? Aqui, para fechar um C, eu tenho que escrever fim C. Então, é assim que eu uso o comando C no Visual G. Okay? C, teste lógico, então, escreva, e eu coloco aqui o que eu quero escrever, e fim C. Estou encerrando o comando C. Porém, se a média, o aluno, ele tirou menos que 7, eu tenho que escrever que o aluno foi reprovado. Então, eu vou fazer novamente um comando C. Eu vou copiar e colar, porque vai ser a mesma coisa. Ok? Então, vamos lá.
Então, se a média for, eu vou ter aqui, ó, menor do que 7, então escreva o aluno está reprovado. E fim C. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Eu venho aqui em cima, simples assim, clico em Run e tenho aqui o rodar algoritmo. Olha lá, primeiro passo, digite o valor da nota 1. Vou colocar que o aluno tirou 10 na primeira nota. Aí ele vem pedir o peso da nota 1. Qual que é o peso da nota 1? Para mim, a minha primeira prova vai ser peso 1. Agora ele pediu o valor da nota 2. O aluno também tirou 10 na prova 2. E qual que é o peso da P2? Para mim o peso da P2 vai ser 2. E agora vem, ele pede o digite o valor da nota 3. Eu vou colocar aqui que o aluno tirou 0 na terceira prova. E aí qual vai ser o peso da nota 3? Ixi, a minha nota 3, a minha prova 3 tinha peso 3. E aí ele escreveu que o aluno está reprovado. E fim de papo. Ok? Vamos dar uma incrementada nesse software. Vou dar uma incrementada. Vamos lá, vou fechar aqui, ó. Primeira coisa, tem uma variação do comando C, que é o comando C, então, C não. Porque aqui, ó, só tem duas situações. Ou ele vai estar aprovado, ou ele vai estar reprovado. Ou seja, se ele não tirou mais ou igual a 7, ele está reprovado. Então, eu não preciso fazer uma nova C. Eu posso usar o comando C e C não, que é o quê? Em vez de eu encerrar aqui, ó, fim C, como é que vai ser? Vai ficar se a média for maior ou igual a 7, então escreva, o aluno está aprovado. Se não, ou seja, se ele não estiver, se esse teste lógico for falso, se esse teste lógico aqui for falso, o que ele vai fazer? Ele vai escrever que o aluno não está aprovado, que o aluno está reprovado. Então, vamos lá. Ó. Se não, escreva o aluno está reprovado. E fim C. Vamos ver se funciona? Valor da nota 1, 10. Peso da nota 1, 1. Nota 2, 10. Peso da nota 2, 2. Nota 3, 0. Peso da nota 3, 3. Está reprovado. Vamos dar mais uma mudadinha nesse programa, uma incrementadinha. E se eu quiser imprimir nessa frase aqui o valor da média, como é que eu faço? Em português estruturado, eu vou inserir a variável aqui no meio. Então, aqui, ó, em vez de o aluno está aprovado, eu quero escrever assim, ó, a média, vou escrever sem acento que não bagunça, média do aluno foi, e aí ele divide, ok? Ele vai imprimir a média do aluno foi, e aí eu vou escrever a variável que eu quero que ele imprima, que é a variável média, e aí eu vou abrir o parênteses de novo. Só que eu vou colocar entre vírgulas, que eu estava esquecendo. E aí eu coloco a segunda parte. E ele está aprovado. Então, eu vou colocar a média do aluno foi e a média, e ele está aprovado. E a mesma coisa aqui para o caso da reprovação. Okay? A média do aluno foi e a média, e ele está reprovado. Vamos ver se funciona? Então, nota 1, 10, peso 1, 1. Nota 2, 10, peso 2, 2. Nota 3, 0, peso 3, 3. A média do aluno foi 5 e ele está reprovado. Ok? Aqui, como ele ficou com ficou meio em cima aqui, eu vou inserir um espaço aqui, ó, para ele ficar espaçado, ficar bacana. Então, vamos dar um run de novo e vamos simular um caso em que o aluno passa de ano. Então, vamos lá. Vai ser assim. Nota 1 vai 0, média na nota 1,
1, nota 2, 10, média, o peso 2, e nota 3, 10, peso 3. A média do aluno foi 8,333 e ele está aprovado. Beleza? Então funciona. Qual que é a vantagem do português estruturado para a linguagem C? Na verdade, ela é mais fácil, ela é mais intuitiva. Os comandos são mais próximos da nossa realidade. Não tem muitas formalidades quanto a linguagem C. Não tem tantas formalidades quanto a linguagem C. Ok? Então, beleza. Agora vamos representar isso tudo aqui agora utilizando a linguagem C. Tenho aqui o software Dev C++, que eu acho que é uma versão anterior da de vocês, mas para isso aqui não vai mudar nada, ok? Qual que é a diferença? O que eu tenho a mais ainda em C do que eu não tenho no caso do português estruturado? Português estruturado eu tinha que declarar variáveis. Em C, além das variáveis, eu tenho que chamar aqui as bibliotecas, correto? Então eu vou chamar aqui a biblioteca. Ok, hashtag include stdio.h, que é a biblioteca dos IOs. Vou copiar aqui para andar mais rápido. Include math.h, suas bibliotecas necessárias aí para a nossa atividade. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer primeiro o quê? Chamar a função main. Então, int main, que é a função principal do meu programa, correto? Então, eu vou abrir o colchete e a chave, na verdade, e vamos começar a fazer a primeira coisa. A primeira coisa vai ser o quê? Declarar as variáveis. Eu vou até copiar aqui as variáveis para ficar mais fácil, para vocês verem que a gente vai usar a mesma coisa. Então, como é que declara a variável em C? Eu primeiro digito o tipo da variável, no meu caso aqui vai ser um float, e vou colocar as variáveis aí. F1, N1, N2, N3, P1, P2, P3 e média. E depois de cada linha de código, o que eu tenho que fazer em C? Ponto e vírgula. Ok? Beleza. Qual que é o segundo passo? Assim que eu terminei de declarar todas as variáveis, qual que é o próximo passo? O próximo passo é, conforme fizemos aqui no português estruturado, é pedir para o usuário solicitar ou colher do usuário todas as notas e os respectivos pesos. Então vamos lá. Qual que é? Para vocês verem que é bem semelhante, eu vou copiar esse primeiro bloquinho aqui, colar aqui. Vamos lá. Então, escreva, digite o valor da nota 1. Qual que é o comando em linguagem C correspondente ao comando escreva em português estruturado? É o comando printf. O comando printf vai fazer o que? Ele vai printar o que for colocado entre aspas dentro dos parênteses aqui. Então, ele vai fazer o que? Printf, digite o valor da nota N1. É isso que vai aparecer na tela para a gente. Simples assim. E qual é o comando correspondente do comando leia em linguagem C? É o scanf. Então, vai ser scanf. E como é que é a atribuição de variáveis, leitura e atribuição de variáveis aqui? Abre aspas, primeiramente, dentre aspas, eu vou colocar qual que é o tipo da variável que eu quero colocar aqui, que é o quê? %f. É assim que eu indico qual é o tipo da variável. Se fosse um inteiro, seria %d. Se fosse um caractere, seria %c. Então, nesse caso aqui, vai ser %f. Vírgula, e agora eu vou colocar qual é a variável que eu vou armazenar o valor digitado pelo usuário, que nesse caso vai ser, a nota 1 vai ser armazenado na variável N1. Então, e comercial N1. N1. Simples assim, ok?
Vou até dar Ctrl C. Vamos novamente aqui. Então, não é escreva, é printf. Digite o peso da nota 1. E aqui é scanf. %f. E comercial. Qual que é a variável? P1 é ela que vai armazenar o peso da variável. O peso da nota 1. Aqui também tem ponto e vírgula, não podemos esquecer. E aqui também. Ok? E a mesma coisa para as outras notas com seus respectivos pesos. Então, eu vou copiar aqui. Vou mudar só os valores, só o número. Vai ser aqui a nota 2. Aqui a variável vai ser a N2. Aqui vai ser a nota, o peso da nota 2. Variável P2. Novamente. Ctrl V. Nota 2. 3 agora nesse caso. Nota 3. N3. P3. Ok. Qual que é o próximo passo? Eu já tenho todas as variáveis que eu preciso, o usuário já digitou tudo para mim. Agora, o que eu tenho que fazer? Calcular o valor da média. Como é que eu faço isso? Vou até copiar aqui. Ó, é quase a mesma coisa. A única diferença é, na atribuição de valores em variáveis em linguagem C, não tenho dois pontos. É só igual. Então, vai ser média igual P1 vezes N1, mais P2 vezes N2, mais P3 vezes N3, dividido por P1 mais P2 mais P3. Simples assim. E o que mais aqui? Tem que ter ponto e vírgula no final do comando. Simples assim. Então, vamos lá. E agora, qual que é o próximo passo? É fazer o teste lógico, né, do valor da média. Então, eu vou fazer aqui Ctrl+C, Ctrl+V de novo, para mostrar a semelhança com o português estruturado. Qual que é a ideia aqui? Comando C, qual que é o correspondente em linguagem C do comando C de português estruturado? Tá aqui, ó. C, média maior ou igual a 7, então não existe o C. O comando correspondente em linguagem C é o if. Então, if, teste lógico, igualzinho, média maior ou igual a 7. E aqui não tem o então. Tira o então. Se essa condição for satisfeita, o que vai acontecer? Ele vai executar o que tiver, a linha de comando imediatamente consecutiva a essa. Então, aqui eu vou dar um tabzinho para poder mostrar que essa linha aqui está condicionada à satisfação dessa condição. Então, aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar um printf. A média do aluno foi. Em C, não é assim que a gente insere valores de variáveis no meio do printf. Como é que é? Vou tirar aqui. Então, vai ser assim, ó, a média do aluno foi, e eu vou colocar aqui o tipo de variável que eu quero que apareça aqui, que todas as minhas variáveis são floats, então, %f. E ele está aprovado. Aí, logo após o fechamento de aspas aqui, eu coloco média, que é a variável cujo valor eu quero que apareça aqui. Ó. Okay? E esse senão existe em linguagem C? Existe com outro nome, que é o else. If, se isso aqui for satisfeito, executa isso. E se esse teste lógico não for satisfeito, eu vou executar o que tiver aqui na próxima linha depois do else, que é o quê? Printf, a mesma coisa, tirando a parte do aprovado para o reprovado. O aluno ele está reprovado. E tem o fim C? Não, não tem o fim C. O que eu tenho aqui? Terminou o meu código. O que eu vou colocar aqui? O que eu preciso fazer para fechar o código? Fechar esse colchete aqui, essas chaves aqui. Então, pronto. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Dá um compile e run. Opa!
Ó, ele já indicou aqui para mim que tem um problema. É o quê? Não coloquei o ponto e vírgula aqui no final. Tá, um detalhe, ó. No fim da linha aqui, logo após o teste lógico, não tem ponto e vírgula. Eu poderia ter pegado essa linha aqui e colocado logo após o if aqui. Porém, eu acho mais organizado fazer dessa forma, ok? Mas logo após o if e o else aqui não tem ponto e vírgula. Tem no final do comando, ok? Então, novamente, vamos tentar aí, ver se eu não esqueci nada. Ok, então vamos lá. Digite o valor da nota 1, 10. Digite o peso da nota 1, 1. Digite o valor da nota 2, 10. O peso da nota 2, 2. E o valor da nota 3, 0. E o peso da nota 3, 3. Então, o que aconteceu aí? Ele, assim que terminou de executar o programa, ele fechou. Então, o que eu posso fazer para ele não fechar, para ele ficar paradinho? Tem um outro comandinho que está na biblioteca stdlib. Vou colocar aqui, ó, stdlib.h, que é o system pause. Ok? Simplesmente, quando ele entra nessa linha, ele lê o system pause, ele fica parado nessa linha até o usuário teclar enter, ok? Então, vamos lá, vou dar outro compile and run. Ok, vamos lá então testar o programa. Nota 1, 10. Peso 1, 1. Nota 2, 10. Peso 2, 2. Nota 3, 0. Peso 3, 3. A média do aluno foi 5 e ele está reprovado. Funcionou perfeitamente. Ok? Então é isso, pessoal. Tentem fazer a mesma coisa com os outros programas que vocês já fizeram em sala de aula. Claro, quem já está conseguindo fazer programar direto em C, ótimo. Quem está com dificuldade, tentem essa estratégia. Façam em português estruturado, passem para o C, até vocês se acostumarem e entenderem melhor a parte, como funciona a linguagem C e pegarem mais intimidade. Ok? Era isso. Valeu!